Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. Mais uma vez com você aqui em nosso podcast Arca Missionária, alusivo ao 23º Congresso de Adolescentes da nossa IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, presidida pelo nosso querido pastor Roberto José dos Santos Lucena. E conosco aqui um dos preleitores, o pastor Tiago Assis, ali da AD, em Campinas. Pastor Tiago, seja bem-vindo. A paz do Senhor, é um prazer, viu? Pai do Senhor Jesus, pastor Trajano, que alegria e honra poder estar aqui mais uma vez em Abreu Lima, com esse povo querido e podendo ter a companhia simpaticíssima de Vossa Excelência. Deus é bom, pastor. Terceira presença sua aqui conosco, né? Mas antes de falar um pouco do Congresso, eu queria falar um pouco da sua história de vida, como foi que iniciou a sua vida na igreja com Cristo. Conta para mim. Aos 13 anos de idade eu conheci Jesus pela primeira vez e mudou a minha vida. E depois disso conheci Jesus num culto, num ponto de pregação na Rua 6, lá na cidade de Penápolis, interior de São Paulo. 13 anos. 13 anos. Adolescente, né, Adolescente. Só tinha umas 8 pessoas na igreja. Não era na igreja. Era um ponto de pregação. Ponto de culto, era uma área de uma casa. E naquele dia, pela primeira vez, eu ouvi a palavra, aceitei a Cristo. Glória a Deus. E estou até hoje. Pastor, como iniciou esse processo na sua vida? Você viveu esse momento de adolescência, juventude e hoje pastor de igreja. Mas como foi esse processo do senhor como adolescente na igreja, o desafio que o senhor viveu na época? Como foi isso? Olha, como eu aceitei Jesus e eu tive uma vida pregressa, muito intensa naquilo que era errado, então eu precisei já viver de Deus algo extraordinário. E esse algo se chama batismo com o Espírito Santo. Então, muito rápido eu busquei o batismo do Espírito Santo. Menos de um ano, Jesus me batizou com o Espírito Glória Santo. a Deus. Exatamente para me poder experimentar de Deus algo a mais e muito mais forte e intenso daquilo que eu vivia no mundo. Né? Eu sempre digo que o que segura adolescente na igreja hoje pode ter a programação que for, pode ter as atividades que for, mas o que segura adolescente na igreja hoje é ele ter uma experiência com Deus. Eu costumo falar uma frase que não é minha, é de um amigo, que é: Deus não tem neto, Deus tem filho. É verdade. A experiência do meu pai é do meu pai, a experiência da minha mãe é da minha mãe. Agora Deus quer ter uma experiência comigo. Eu não posso me estibrar na experiência alheia do meu líder, sim, do meu pastor, não. Porque o que vai me fazer ficar na igreja é isso. Então eu busquei essa experiência, busquei conhecer a Deus apenas não de ouvir falar, não em teoria, mas queria conhecê-lo na prática, na essência, e isso me fez parar e querer ficar e a cada dia mais querer mais Deus. Vivendo uma vida em Cristo, né, pastor? Exatamente. Glória a Deus. Pastor, o senhor exerce o ministério de ministração de palavra, de pregação, e o senhor tem sido um referencial da nossa igreja no Brasil. Como foi que surgiu, pastor, essa chama por ministrar a palavra? Conta pra gente. Foi também pós o batismo? Fiquei curioso em saber. Foi assim, rapaz, foi um negócio até interessante, porque na realidade eu não poderia pregar. Mas a minha vida foi marcada de um ponto na questão de ministério. Um dia o pastor Elianai Cabral estava ministrando na nossa igreja. E a nossa igreja ainda foi a primeira Santa Ceia que teve na igreja. Era o templo ainda, só tava as paredes, não tinha teto. Então colocamos umas luzes. Em construção ainda. Em construção. Né? Então foi a primeira ceia no novo templo. E o pastor Elianai foi pregar. E no final da mensagem, quem conhece o pastor Elianai sabe que ele não é disso. Ele olhou para o meio da juventude. Eu estava no meio da juventude. Aquele tempo não tinha adolescente. Era criança ou jovem. E eu estava lá com um terno cinza, uma calça marrom, uma camisa verde abacate. O senhor lembra dos detalhes, Lembro. pastor? E uma gravata azul, porque era a única que eu tinha. Então não tinha como esquecer. E ele olhou para o meio da juventude e disse: aquele rapaz que está lá. Todo mundo olhou para trás, inclusive eu. Ele falou: esse que está com o terno diferente. Que era o terno mais feio, né? Aí ele olhou para mim e falou: você. Aí pediu, eu subi no altar e ele olhou para o meu pastor e só falou isso: cuida desse moço, porque Deus vai fazer dele um pregador. Olha aí, pastor. Só que a hora que eu desci do altar, eu já desci me sentindo Billy Graham. Aí, Deus usou o pastor Elianai, eu sou o pregador, etc e tal. E a hora que eu desci do altar, eu lembro como se fosse hoje meus amigos falando para mim: e aí? Vai ser pregador? Eu falei: vou ser pregador. Ele falou: fala paralelepípedo. Por quê? Eu era gago. Meu Deus, pastor. Então, como que Deus faz uma promessa para um adolescente gago? Sem ninguém crente em casa, não tinha uma referência de cristão em casa, e Deus resolve fazer uma promessa para mim.
Então, aquilo era muito, assim, fora da normalidade. Normal. Quando eu falava que eu ia ser pregador, todo mundo ria. Todo mundo ria. Até que um dia eu tive a minha primeira oportunidade para pregar, a primeira oportunidade. E na minha primeira oportunidade eu já fiz bobeira. Porque eu não sabia falar nada, levei a Bíblia pro culto, cheguei no culto, abri a Bíblia, só que me deu um branco, eu não sabia onde estava. E eu virei para agradecer o pastor, quero agradecer meu pastor, nisso tinha um ventilador, bateu e levou todas as páginas da Bíblia. Perdeu. A hora que eu voltei, antes disso, na hora que eu fui saudar, eu saudei os irmãos. Saldo os irmãos com a oportunidade. Ai, meu De Deus. tão- Misturou nervoso. Não, tão nervoso que eu Misturou tava. tudo. Tão nervoso que eu tava. E a hora que eu fui ler, eu não sabia onde estava a Bíblia. O capítulo, o versículo, eu comecei a procurar, procurei, e não achava. Nisso que eu não achava, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou O que é que fazer? eu faço? Eu lembrei o quê? Que eu ia nas orações, na casa das irmãs, tinha muita casa de oração, né? Nós íamos naquelas campanhas de oração, e as irmãs chegavam no culto e falavam, irmãos, Deus vai falar conosco aqui. E abria. Eu falei, é a minha chance. Eu falei, irmãos, eu vou abrir a Bíblia aqui Meu e Deus. eu vou pregar aquilo que sair. Só que eu tava com uma Thompson. Quem tem a Thompson sabe, entre Malaquias e Mateus, tem um estudo arqueológico dessa grossura. Isso. E eu abri lá, que fala do período interbíblico, de Alexandre o Grande. Perfeito, que processo dos gregos e Isso, tal. da guerra dos helenista. Macabeus. E eu comecei lá. E Alexandre o Grande, presbítero irmão Josué, bateu no meu ombro e falou assim, meu filho, isso não tá na Bíblia, não. Eu falei, na minha tá. Na minha tá. E fui e desci de lá arrasado. Porque eu não consegui falar, travei. Por que eu gosto de falar isso? Porque quem nasce grande é monstro. Olha. É Frankenstein. Deus, ele vai nos projetando com o tempo. Então, eu sempre digo e repito, na maioria das vezes, aquele que Deus escolheu não é escolha do homem. É dele. É É dele. dele. Na maioria das Perfeito. vezes, sua família não vai acreditar, seus amigos não vão acreditar, pessoas que estão ao seu redor não vai acreditar. O contexto não favorece. Não. Porque senão para Deus não seria algo assim que o glorificasse. Agora, quando ele pega o que ninguém quer, pega um gago, pega um cego, pega aquele que ninguém dá nada, pega aquele que ninguém olha, pega aquele que é o mais tímido e fala, de você eu vou fazer algo, o seu poder aperfeiçoa. É aí que eu entendo que Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na minha debilidade. Então, eu sou um improvável, que Deus olhou e falou, vai ser pregador. E Jesus me curou depois da gagueira, num velório. Eu fui no velório, o irmão morreu, cheguei no velório, Deus usou uma irmã e disse assim para mim, olha, eu tô te curando hoje, né? Eu tô fazendo de você um pregador, você quer pregar. Eu na beira do caixão, a irmã profetizando para mim. Eu saí de lá correndo, cheguei em casa, olhei pro espelho e falei, agora é a prova dos 9. Falei pro espelho, paralelepípedo. Um tigre, 2 tigres, 3 tigres. Falou na minha... Comecei a chorar. Minha mãe chegou e falou, o que tá acontecendo? Eu falei assim, Deus, pastor. eu não tô mais gaguejando. Ela falou, fala aí. Eu falei, 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Eu falei pra ela, me abraça. Ela disse, por quê? Porque eu tava no local, Jesus falou comigo que eu vou ser pregador. E se a senhora não me abraçar agora, vai ter dia que a senhora vai querer me abraçar e não vai conseguir. E Jesus me curou. Então, Glória a eu Deus. posso dizer, eu sou um improvável. Improvável mesmo. E a graça de Deus me alcançou. Que bonito, pastor. Glória a Deus. Eu sei que muitos adolescentes se identificam com o senhor, com esse testemunho. E Deus tem, né, algo na vida, Não né? acredito. Desses improváveis, né, Desses pastor? improváveis. É verdade. Louva a Deus sua vida, pastor. Que Amém. história bonita, viu? Amém. Grande milagre de Deus. Glória né? a Deus. Pastor, já dentro da questão do congresso, né? O que é que o senhor podia destacar? Chamou a sua atenção aqui do 23º de congresso? A fome, A fome. Fome por quê, pastor? por Deus. Por Deus. Essa geração de Abreu e Lima é uma geração muito sedenta por Deus. Tem fome, tem sede. Esse é o diferencial, pastor? Exatamente. Exatamente. Porque quando você vai dar comida para alguém que já não tem fome, Tá saciado. tá saciado, você pode ser a melhor pessoa que for, aquilo não vai empolgar. Agora aqui você vê uma criança cantar, o fogo pega. Você vê um pastor pregar, o fogo pega. Você vê... Aqui já está aceso. O ambiente já favorece, né, pastor? Exatamente, é a fome. Tudo isso é a Glória fome. a Deus. E quando a minha mãe sempre diz uma frase: o melhor tempero que existe é a fome. O melhor tempero que Mas existe é isso mesmo. é a fome. É isso mesmo. Se você não tiver com fome, pode ter a melhor comida, que nada acontece. Agora aqui não. Os adolescentes vêm com fome. Uma hora dessa Com tarde, desejo. com sede, com fome, então flui. E eu sempre digo o seguinte: Deus, ele não quer que a gente o busque.
Isso aqui é até meio antagônico, né? Complexo. Deus não quer que a gente o busque. Deus quer que nós queiramos buscá-lo, desejamos buscá-lo. Buscar. Porque tem gente que está buscando não porque quer, porque tem que buscar. Agora, aquele que deseja, que tem o prazer de estar aqui, meu irmão, aí algo acontece, né, pastor? Acontece que está acontecendo. Os maiores congressos de adolescentes de maior evidência do Brasil e do mundo. É aqui em Abreu Lima. Deus seja louvado, né, pastor? É muito Amém. bonito isso mesmo. Pastor, o senhor que viveu esse período de adolescente jovem na igreja, para o senhor, qual o maior desafio para o adolescente hoje? E como o adolescente pode viver esse desafio? Hoje, o maior desafio para o adolescente é o excesso de informações. Avalanche de informações. Eu já ouvi muito pastor, ou irmãos mais antigos dizerem assim, os adolescentes de hoje não querem Deus. O adolescente de hoje é mais fraco. Eu não concordo. Não concordo. Porque há 40 anos atrás não tinha o que tem hoje. Perfeito. Acessibilidade. A informação hoje está na bombardeando. Está na palma da mão. Hoje é ideologias. Todo dia lança uma nova ideia. Pornografia acessível. Tudo na mão. Antigamente, para a pessoa usar a pornografia, ela tinha que ser muito corajosa. Primeiro, tinha que ter idade. Exatamente. Tinha que ter idade. E outra, tinha que ser muito corajosa para ir lá, acessar banca de revista. Tinha tudo. Hoje não. Hoje está na palma da mão. Um clique. Então, eu digo o seguinte, hoje o maior desafio é saber esses adolescentes lidar com essa avalanche de informação. Avalanche de informação é uma coisa, conhecimento é outra. Mas a avalanche de informação que vem de todos os lados. É todos os dias hoje um youtuber postando alguma coisa e falando totalmente contrário à nossa fé. Desconstruindo o que eles ouvem em casa. Isso mesmo. Eles chegam na escola, os professores hoje trabalham para desconstruir uma mentalidade cristã, conservadora. É assim mesmo. Então é muito difícil hoje, é muita informação. Então o maior desafio hoje para um adolescente é ele lidar com essa informação. Isso. E qual o caminho, pastor, ele deve trilhar para ter condições de vencer isso? Lei da física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou eu me encho de Deus, ou eu me encho de outra coisa. Essas informações vão vir, só que elas só vão ter espaço se eu estiver vazio de Deus. Então, o que eu preciso fazer? Me encher de Deus. Me encher em oração, me encher em leitura da palavra, bons livros, me encher com companhias que me levem para perto de Deus. Porque automaticamente tem esse copo aqui, eu não consigo encher ele mais com nada, porque ele já está cheio de água. Agora, se ele estiver vazio, qualquer porcaria aqui entra. Entra, perfeito. Então, se já estiver cheio, não. Então, a minha palavra para os adolescentes hoje é essa. Se encha de Deus, aproveita a idade de vocês. Vocês não têm conta para pagar. Boleto, né? Não tem boleto. É verdade. Vocês têm a vida inteira. A vida de vocês... que saudade, quando o meu tempo era só tirar nota. A minha preocupação era só tirar nota. Hoje, vocês têm essa preocupação só tirar nota, então se encha de Deus, se encha da presença de Deus, busque a Deus, ore a Deus, porque quanto mais vocês se encherem de Deus, mais o inimigo vai ter acesso ao coração de vocês, à vida de vocês e à área que vocês têm na vida. Aí o conselho do pastor Tiago Assis, conselho de Deus. Pastor, dentro da questão da sua ministração, como foi que desenvolveu o sermão? Qual foi o viés da sua mensagem aqui? Espírito Santo. A minha ideia é, trabalhei com eles o seguinte... Nós precisamos saber quem somos quando o Espírito Santo desce. Okay. Identidade, né? Quem somos nesse momento espiritual. Porque em um culto, existe aqueles... Você já participou de muitos cultos pentecostal que tem gente que voa. Mas você olha no mesmo culto, tem gente que não está sentindo nada. E eu perguntava por que tem gente que sente, por que tem gente que não sente. Porque dependendo como eu me relaciono com o ambiente... com aquilo que Deus está fazendo, o resultado pode ser diferente. Perfeito. Então, eu preciso... A minha pergunta para eles hoje foi essa. Quando o Espírito Santo se manifesta, quem você é? Você é um incrédulo? Você é alguém confuso? Você é alguém que apenas só fica maravilhado? Ou você é aquele que, de fato, fica cheio? Então, você precisa saber quem você é, porque foi isso que aconteceu em Pentecostes. O fogo desceu e tinha 4 tipos de pessoas. Os incrédulos, aqueles que ficam atribuindo ao homem a naturalidade, aquilo que o homem pode produzir. Porque eles falam, estão bêbados. Quer dizer o quê? Tudo que está acontecendo foi o homem que produziu. E, gente, o mover espiritual não é o homem que produz. Os homens naturais, né? Não é. Então, eu preciso entender. Eu vou ficar murmurando, reclamando de quem pula, de quem adora, de quem... Não. Ou eu vou ser o tipo de pessoa que fico, será?
Será que isso é de Deus? Será que não é de Deus? Será que falar em língua estranha é de Deus? Porque hoje a gente tem que tomar cuidado, que já está entrando na nossa igreja uma teologia que não é nossa, de que você ser batizado com o Espírito Santo não precisa mais falar em línguas estranhas. Pois é. Não, nós temos N confirmações de que precisa e é necessário falar em novas línguas, que é a evidência do batismo. Mas isso causa uma confusão na mentalidade. Porque, como eu disse, ele fica assistindo de tudo. Consumindo qualquer coisa. Aí fica vendo reformado, gente que nunca teve essa experiência que a gente tem, que a gente respeita, mas que não entende a nossa teologia ou entende de forma superficial, porque uma coisa é eu falar do copo e outra coisa é eu saber experimentar o que tem no copo. Perfeito. Agora, um reformado não pode falar da gente, irmão, porque ele não experimentou o que a gente experimentou. Perfeito. Concordo, pastor. Que bom, né? Conversa boa, viu? Boa. Pastor, estamos chegando aos minutos finais e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os que estão em casa. Claro que o nosso público é heterogêneo, mas como esse trabalho é voltado para os adolescentes, eu queria que o senhor, mais uma vez, fosse usado por Deus para aqueles que estão assistindo em casa agora. Adolescentes, sejam cheios do Espírito Santo. O conselho de Jesus para os discípulos é o mesmo conselho que eu dou para vocês. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque vocês precisam ser revestidos desse poder para vocês serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos de pessoas que vivam a essência dessa presença, que sejam testemunhas daquilo. E o que é a testemunha? Testemunha é falar daquilo que viveu. Você não pode falar daquilo que você não viveu. Então a minha oração é que esse congresso tenha sido um marco na tua vida e que você viva essa experiência e a partir daí você seja uma testemunha na escola, na família, porque eu creio que nós viveremos o maior avivamento dessa geração, onde famílias serão impactadas, escolas serão impactadas, lares serão impactados, bairros, cidades, nações, através de vocês. Então sejam cheios do Espírito Santo. Deus abençoe. Pastor Tiago Assis, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pastor. Senhor, me abençoado. Muito bom conversar contigo. O prazer é meu. Obrigado. Um abraço a todos ali de Campinas. Amém. Deus abençoe. Bem, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária. Estamos encerrando o papo aqui, mas você pode acessar aqui na descrição do vídeo a mensagem na íntegra ministrada pelo pastor Tiago Assis. Certamente você será edificado. Finalizo deixando o texto áudio de Esdras 7:10. Busque a palavra, viva a palavra e ensine a palavra. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.